Vamos falar sobre montagens? Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lupa, eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar de um recurso do Revit que facilita bastante quando a gente vai fazer detalhamento. Hoje eu trouxe aqui um projeto de um apartamento que está rodando aqui no escritório, ainda está em processos, mas eu queria trazer esse recurso para vocês. Aqui eu tenho um móvel simples que vai ali atrás do sofá, que ele vai servir como uma espécie de aparador com tomadas, que vai receber algumas decorações, plantas, etc. E é uma geometria bem simples, né? Se eu isolar aqui, vocês vão conseguir ver que é basicamente dois aparadorzinhos um do lado do outro. E o Revit tem esse recurso que a gente chama de montagens, que vai aparecer aqui em cima, criar montagem, que ele vai ser muito útil para quando a gente tem que detalhar esse tipo de coisa. As montagens, pessoal, elas vão funcionar como se fosse um grupo. Então, se você colocar mais de um elemento ali dentro da montagem, eles vão ficar todos juntinhos ali. E o Revit vai te dar uma série de opções de criar vistas sobre aqueles elementos para você conseguir, de fato, detalhar aquilo. Então, no nosso caso, a gente vai fazer de um elemento só, que seria essa família desse separador. Mas você pode combinar mais de um elemento para eles fazerem parte da sua montagem. Vou mostrar como é que funciona. Então, aqui no caso, eu vou pegar só essa família, né, que é esse apoio ali atrás do sofá. Vou clicar aqui em cima em criar montagem. Vou dar o nome de parador sofá, por exemplo. Uma vez que eu dou OK aqui, vocês vão ver que agora, na minha barra de propriedades, aqui eu já estou mostrando montagem, mobiliário, que é a categoria que a gente colocou isso aí dentro, aparador sofá, que é o nome que eu dei. Se eu clicar aqui em cima agora, eu vou ter algumas opções diferentes ali na minha barra de modificar. Posso editar minha montagem, desmontar, né, excluir essa montagem, ou a que vai interessar a gente agora, que seria de criar vistas. Quando eu clico aqui em cima, uma nova janelinha se abre, e aqui, nessa nova janelinha, vocês vão ver que eu tenho uma série de vistas. Então, tenho uma ortogonal 3D, que seria uma isométrica, um plano, que seria uma planta, né? Cortes, elevação superior, esquerda, direita, etc. Todos esses tipos de vista que eu posso marcar aqui essa caixinha para, de fato, criar. Aqui eu posso criar uma folha já própria para ela. Geralmente eu não uso isso, só por questão de organização no navegador do projeto. Vou explicar mais para frente. E aqui, se você quiser, você pode até atribuir um modelo de vista já pronto para essas vistas. Então, se você já tem um modelo de vista de marcenaria, de serralheria, por aí, você pode já associar esse modelo aqui. Geralmente eu não coloco, eu gosto de modificar isso manualmente. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, selecionei todas as vistas que eu quero criar aqui, né? Vou dar um OK. E agora ele já criou, já pulou para outra coisa aqui. O que aconteceu? Ele criou uma planta e todas essas representações que aparecem ao redor, podem parecer meio estranhos, são as minhas outras vistas, né? Todas aquelas elevações, cortes que eu mandei criar. As vistas das montagens vão aparecer aqui embaixo, no navegador de projetos. Vocês vão ver que vai criar uma nova categoria, digamos assim, aqui embaixo. Seria essa de montagens, aparador sofá, e aqui eu tenho todas aquelas minhas vistas. Como que eu recomendo trabalhar com isso? Eu gosto de criar uma folha. Então eu vou vir aqui, nova folha, vou criar uma A3, por exemplo. Na verdade, vamos mudar isso para A2. Fica maiorzinho, beleza. E aí eu vou puxar aqui todas as minhas vistas do navegador do projeto para dentro da folha. Vamos ver, eu acho que é bom ter uma planta. Essa planta aqui a gente vai ter que dar uns ajustes nela. Elevação frontal, vamos ver se essa frontal é realmente a frente que a gente está esperando, porque nem sempre o Revit vai nomear isso automaticamente da forma que faz sentido ali para você. Então, olha só, minha frontal, na verdade, seria a lateral ali do meu móvel. Então, talvez a minha direita ou esquerda vão ser as elevações que seria da frente mesmo. Aí a gente consegue renomear isso depois. Beleza. Para o meu caso, seriam essas 3 vistas que eu, de fato, vou precisar. Essas 4 vistas, na verdade, né? Porque tem a isométrica, vão ser as que eu vou precisar para o meu detalhamento, que é um móvel relativamente simples. Primeiro de tudo,
Aqui na minha planta, eu não estou enxergando o que eu espero de ver de cima de um móvel. Por quê? Se eu vier aqui na minha elevação frontal, a minha representação de planta está cortando ali o meu móvel. Então eu posso selecionar isso, mover isso para cima, e agora eu já consigo enxergar ali o que de fato está lá no meu móvel. Uma vez que eu configurei todas essas vistas, se precisar fazer algum outro ajuste, eu gosto de tirar elas daí, porque o desenho fica muito poluído, né? Então eu posso selecionar esses elementos aqui, cuidado para não selecionar a sua geometria. E posso usar o atalho EH para ocultar eles na vista. Então minha vista agora está limpinha. Mesma coisa por aqui. Uma coisa que eu percebi que está acontecendo aqui é que as minhas tomadinhas não entraram aqui para dentro da minha montagem, porque elas são famílias que estão aninhadas dentro da família do meu móvel. Se isso acontecer, basta selecionar a minha montagem, vou poder vir aqui em editar montagem, e aí eu vou ter a opção aqui de adicionar. Então, vou só adicionar as minhas tomadas à montagem, vou clicar no concluir ali em cima, e agora quando eu venho na minha vista, eu já consigo enxergar ali as minhas tomadas. Agora, pessoal, eu já posso organizar a minha prancha, né? Aqui os títulos ficaram longe do viewport, eu posso arrastar eles, selecionando eles uma vez e deixar eles perto ali do desenho de fato. Posso arrastar o viewport ali para dentro da minha prancha, para ficar mais condizente ali. Posso mudar o nome das minhas vistas, então posso deixar aqui, por exemplo, e agora eu entro de fato na parte de detalhar esse desenho, né? Entro com as minhas anotações e tudo mais. Então, pessoal, esse é um dos caminhos que a gente tem para chegar em uma prancha detalhada. As montagens vão facilitar muito nossa vida, porque a gente não tem que ficar criando cada uma dessas vistas a partir de corte, elevação, tentar filtrar cada uma desses cortes e elevações ali dentro da planta. Isso acaba dando muito trabalho. Então, muitas vezes a gente opta por fazer a montagem para facilitar esse fluxo de detalhamento e acaba sendo uma coisa que poupa muito tempo. Então, recomendo que vocês usem aí também. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo foi útil, se inscreve no canal, deixa seu gostei, compartilha aí com quem você acha que pode ajudar e até a próxima.